Olá, vamos estudar hoje o uso do J e do G. Quantas vezes você não se perguntou, ai meu Deus, berinjela é com J ou é com G? As duas formas estão corretas, mas antes da gente chegar em berinjela, deixa eu fazer uma introdução melhor, deixa eu pegar somente as palavras que são com G, que aqui no Nordeste nós falamos G, e eu já começo com a seguinte dica. Palavras que terminam com esse som de ágio, égio, ijo, ógio e ujo, escreva com G. Estou falando G porque no Nordeste é G. Mas se você tiver em outro lugar que não seja Nordeste, é G. Então, com essas terminações, ágio, égio, ijo, ógio e ujo, você vai usar sempre o G. Exemplo, para ágio, pedágio, estágio, por isso que elas são escritas com G. Para égio, colégio. Para ijo, prestígio. Para ógio, relógio. Para ujo, refúgio. Outra dica: substantivos que terminam com agem, substantivos que terminam com igem e com ugem, você também vai escrever com G. Exemplo: paisagem, terminou com agem. Vertigem, terminou com igem. Ferrugem, com ugem. Todas elas se escrevem com G. Então, primeira dica para o G é essa aí, super tranquilo. Agora com relação ao J. Com relação ao J, aí vem duas polêmicazinhas, a polêmica da berinjela e a polêmica da viagem, da palavra viagem. Então, vamos por parte. Bom, vocês sabem que a maioria das palavras da língua portuguesa, ou grande parte das palavras da língua portuguesa, elas são de origem indígenas e africanas, né? Já conversamos sobre isso. Bom, a palavra giló, a palavra jequitibá, a palavra berinjela, essas palavras são de origem indígena, elas vêm do tupi, lá no tupi elas estão escritas com J. Então nós vamos manter esse J, né? O J da origem indígena a gente mantém, por isso que elas são escritas com J. Trouxe outras palavras aqui, jiboia, genipapo, elas são de origem indígena e lá na língua indígena, o tupi, elas são escritas com J. Então a gente tem que manter esse J, ok? A questão da palavra laranja. A palavra laranja ela forma outras palavras, como por exemplo laranjeira. Então, laranjeiras vem de laranja. Então, a origem dela está em laranja. Se laranja é com J, laranjeira também tem que ser. Com relação à berinjela, aqui no Brasil, berinjela é com J por causa da origem tupi, a origem indígena, que está com J. O que acontece lá em Portugal é que Portugal usa a sua forma mais antiga da berinjela, que é grafada com G. Por isso que eles mantêm o G. Nós não. O português falado no Brasil é um português que teve contato com línguas indígenas, né? Então é normal que usemos a base indígena. Na base indígena, berinjela é com J. Lá em Portugal é com G. Então, berinjela aqui J, lá G. E a outra polêmica é com relação, para finalizar aqui essa aula, é com relação ao verbo, o verbo viajar, e ao substantivo viagem. Tem momentos que a gente fica na dúvida, ai meu Deus, eu já vi viagem com G e viagem com J, o que é isso? Quem é que está certo? Bom, a viagem com G é a viagem do substantivo. Substantivo, palavra que dá nome aos seres, objetos, pessoas, lugares, sentimentos. Então, o substantivo viagem é com G. Então, quando eu tenho uma frase do tipo, a viagem foi adiada. A palavra viagem, observe que antes dela tem o A, né? Que é o artigo para indicar o gênero feminino. Então, essa palavra é um substantivo. Então, o substantivo viagem eu escrevo com G. Agora, se eu disser uma frase do tipo, quero que você viaje amanhã. Quero que você viaje amanhã. Aí, nesse caso, viagem é verbo. Como é que eu sei que é verbo? Porque eu posso conjugar, quero que você viaje, que eu viaje, que ele viaje, que nós viajemos. Então, aí é um verbo, você percebeu que eu conjuguei, né? Por isso é com J. Então, viagem, verbo, J. Viagem, substantivo, G. Ok? Lembre das terminações, ágio, égio, ijo, ógio, ujo. E lembre também da base, da origem da palavra, que aí você não vai errar. Ativem o sininho se você está inscrito no canal, se não, se inscrevam. Indiquem aos amigos, se gostaram. Se não, indique aos inimigos, mas não deixe de indicar de jeito nenhum. E até a próxima aula.